gravando, né? Vamos orar, então? Sim. Graças e paz, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, referente à ceia do Senhor. Nós vamos orar nesse momento para podermos compartilhar esse momento com os irmãos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e te pedimos que o teu Santo Espírito nos dirija, Senhor, nesse estudo, a cada um de nós. Nós possamos, Senhor, aprender mais. Não levando em conta, Senhor, as nossas emoções, a nossa saúde, mas que o Senhor possa nos dirigir conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos compartilhar aí a respeito da ceia do Senhor. Antes disso, a gente vai fazer aí uma pequena revisãozinha, né, do batismo cristão, que nós vimos na semana passada com a professora Bárbara, né? Então, sobre o batismo cristão, as duas ordenanças, né, o batismo e a ceia do Senhor, está dentro desse script. E aí tem várias ordenanças que o Senhor faz, né? Quando o Senhor fala assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? E batizando-os todos, né? Em nome de Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essas ordenanças, elas são muito importantes para a nossa vida. O significado do batismo, né? O emergir, ou entrar na água, é morrer para o mundo, né? Morre ali o velho homem, e o emergir ou sair das águas, né, do batismo significa nascer de novo, nascer para Cristo, uma nova vida, né, uma nova criatura, né, é o símbolo da nova criatura. Nós aprendemos que o batismo não salva, mas é uma ordem de Jesus, então nós devemos sim se batizar. Se batizando, também nós vamos participar da ceia do Senhor, né? Nós vamos compartilhar a ceia do Senhor, que é o próximo estudo que nós vamos estar fazendo, que é esse estudo de hoje que nós vamos estar vendo hoje. Então, nós vamos ver esses três tópicos aí que tem muita coisa para se ver a respeito da ceia do Senhor, mas esses três tópicos eu acho que é abrangente para o nosso conhecimento nesse momento. Então, o que é a ceia do Senhor, né? A compreensão do que é a ceia do Senhor, isso é importante que a gente entenda isso, né? O segundo tópico, nós vamos falar do significado da ceia do Senhor, né? Em relação a Cristo e em relação à igreja. E o terceiro tópico, a gente vai falar sobre a celebração da ceia do Senhor, quando celebrar, como celebrar e quem deve celebrar. Então, eu quero dar as boas-vindas aí à professora Bárbara e ao professor Guilherme Souza, para que eles possam aí se manifestar para nós começarmos o nosso estudo. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, participando dos nossos estudos, que, como eu sempre digo, é feito com muito amor, muito zelo, para que a gente leve o conhecimento da verdade para todos os irmãos e que todos possam ter aí uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, bom dia. Como a Bárbara falou, a gente espera que todos estejam bem, todos em suas casas, com suas famílias com saúde, e que nós possamos hoje aproveitar essa aula e falar também dessa ordenança tão importante que Jesus nos deixou e que temporariamente estamos impedidos de fazê-la, mas esperamos que em breve nós possamos colocá-la em prática em comunhão com os irmãos. Amém. Então, a gente, partindo aí, o que é a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor é uma cerimônia que precisa ser bem compreendida, né? Porque muitas vezes ela não é entendida ou não é celebrada como se deve celebrar a ceia do Senhor, né? A palavra ceia, ela é uma refeição,
geralmente feito à noite. Às vezes no final do ano, a gente comemora, né, no Natal, a ceia do nascimento de Cristo, né? Então, a ceia, ela sempre tem uma motivação. Então, a ceia é uma refeição, geralmente, no final da noite. Aí, porém, a ceia do Senhor, essa expressão, ela é usada por Paulo em 1 Coríntios 11, 20, e eu vou ler esse versículo, que ele diz assim, ó, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é só reunindo, ceando junto, que nós estamos fazendo a ceia do Senhor, né? Nós podemos estar fazendo outro tipo de ceia que não seja a ceia do Senhor. Me lembro de algo que eu li e que vem muito a ver com esse momento, porque muitas vezes nós nos reunimos por tradição, né? Então, houve uma situação em que o marido observava que a mulher, ela pegava um pedaço de carne, antes de colocar na panela, ela cortava toda a volta da carne e depois ela apanhava um pedaço de carne dentro da panela. Aí o marido, intrigado com aquilo, falou assim, viu, por que você corta tudo em volta da carne para pôr dentro da panela? Eu falei, não sei, a minha mãe fazia isso, eu aprendi, faço também. Ele, intrigado, foi conversar com a sogra. Foi lá, falou para a sogra, viu, sua filha corta um pedaço em volta da carne antes de pôr na panela, ela disse que aprendeu com você. E eu estou intrigado, por que você faz isso? Ela falou assim, sabe o que eu não sei? Na realidade, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe fazia isso. E aí eu faço também. Aí ele foi lá com a avó e falou para a avó, vovó, sua filha, sua neta, ela corta os pedaços de carne em volta antes de pôr na panela. E elas falaram que aprenderam de você. Qual o real motivo que você faz isso? Elas não conseguiram responder. Elas falaram que aprendeu com você. Ela falou, é? É que assim, a minha panela era sempre pequena. E aí eu cortava tudo a volta da carne para poder caber na panela. Então, as outras pessoas, o que faziam? Né? A filha e a neta cortavam para poder colocar dentro da panela, mas não sabia o motivo. Então, muitas vezes, a gente vai para uma refeição, a gente vai para uma ceia, com o real motivo. Né? Vai por uma tradição, as pessoas sem saber o que está fazendo. Então, é muito importante que a gente conheça sobre a ceia, porque para que a gente possa participar da ceia com reverência, né? Com muita reverência, sabendo o que é a ceia do Senhor. Né? Então, Paulo fala aí, a ceia do Senhor, ela é a comunhão do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 11, né, 20, ele fala assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Viu? Não é sempre. Né? A ceia do Senhor é diferente. A ceia do Senhor é uma cerimônia que precisa ser bem compreendida. Né? Como nós falamos, muitas pessoas ceiam por tradição, sem observar o real motivo, né? Que é a ordenança de Cristo, que ele deixou para nós, para a sua igreja, né? E para ser celebrado a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 10, 16. Alguém pode ler para nós? A Bárbara, pode ser? Pode. 1 Coríntios 10, 16 diz assim, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Eis aí o verdadeiro motivo da ceia do Senhor. A comunhão no sangue de Cristo, né? E o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Então, o sangue e o corpo de Cristo expressa
no celebrar a ceia. Então, a gente tem que estar ávido disso, entendendo isso. Certa vez, eu segurando o cálice do vinho na mão, para ceiar, aguardando, né, para ceiar tudo junto, e eu percebia que a luz, né, a luz fazia o tremular, o bater do meu coração dentro daquele cálice. Aí eu observei aquilo e falei assim, é exatamente isso, né? Cristo em nós, o sangue, o nosso pulsar no sangue de Cristo. É uma participação, no dia que você estiver ceando, não fuja disso, né? Mas se você se observar, veja que o seu sangue pulsa no sangue de Cristo. Essa é a verdadeira celebração da ceia. A gente tem que pensar dessa forma, né? Então é isso que Paulo nos ensina aí. É a comunhão, o sangue é a comunhão, o vinho, né? É a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão é a comunhão com o corpo de Cristo. Vocês querem comentar alguma coisa? Deixa eu só fazer uma observação, porque a gente às vezes, só salientar, né, Isaías? A gente teve aula de batismo e as pessoas, como eu falei, né, por mais que a gente já tenha passado pelo batismo, a gente às vezes esquece o significado e a importância desse ato, né? Não somente para a pessoa, mas para com a comunidade, a igreja que nós estamos pertencendo. E a ceia é a mesma coisa. Quando a gente ceia, a gente está entendendo que nós fazemos parte de um corpo que não é só um corpo de membros de uma igreja, mas é o próprio corpo de Cristo, né? Nós somos da família de Cristo. E isso é essencial para a gente entender as diferenças, as coisas que acontecem dentro das igrejas, da nossa igreja, e ver que aquilo ali é nosso irmão, é corpo, é sangue de Jesus ali junto com a gente, né? Perfeitamente. Guilherme? Não, o interessante da ceia é que ela, ao mesmo tempo que é um memorial ao que Jesus fez e pediu para que nós fizéssemos, é também uma expectativa, né? Porque a gente vai ceiar com ele, né? Então, ao mesmo tempo que a gente lembra o que ele fez, a gente faz isso também na expectativa de fazer com ele na eternidade. Acho que é isso que é o mais forte, o mais poderoso da ceia. Né? Perfeito, perfeito. E ao ponto 2, aí a gente vê a comunhão. Agora, essa comunhão, ela é a comunhão no corpo de Cristo, né? Com Cristo e com os irmãos. E é importante que a gente saiba disso. Porque, e tem que haver com reverência, né? Como um ato sagrado. E Paulo adverte aí os coríntios. Eu queria que o Guilherme pudesse ler aí, 1 Coríntios 11, do 17 ao 22. Ok. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que hajamos partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? E vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo aí chama a atenção dos coríntios que estavam fazendo de forma incorreta, né? Hoje nós, um pedacinho de pão e um cálice do vinho, que a gente celebra a ceia do Senhor. Na igreja em Coríntios era assim, é como a gente faz o churrasco hoje, cada um levava o seu kit churrasco, né? Seu kit ceia, e aí eles partilhavam, né? Aí os ricos levavam, né? E comiam bastante. E o pobre, coitado, não, né? E Paulo,
Paulo chama atenção nesse texto aqui, né, no versículo 17, ele fala assim: não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para o pior. Ou seja, eles não estavam celebrando a ceia, a ceia do Senhor, mas eles estavam só se alimentando, né? E aí Paulo continua advertendo ele no 18, fala assim: estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Ele fala assim, viu, vocês estão reunidos aí, mas não estão celebrando a ceia do Senhor, né? E depois no 20 ele fala assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E aí ele fala no 22 aí: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não louvo. Então, a comunhão, ela é importante. Paulo adverte aí aos coríntios, porque eles faziam dessa forma. Então, os ricos bebiam até se embriagavam, enquanto aos pobres ficava sem, né? Então, não tinha o partilhar do pão, não tinha essa comunhão com a igreja, né? E com Cristo. E Paulo chama a atenção deles aí, o que eles estavam fazendo de uma maneira incorreta, irreverente à comunhão, né? Então, Paulo chama a atenção aí, né? Paulo, ele diz que, ao participarmos da ceia, através dos elementos pão e vinho, estamos revelando a comunhão que temos com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus. Está lá em 1 Coríntios 10, 16. Então, a gente tem que ter essa consciência que o participar da ceia do Senhor é um ato de reverência, né? Um ato de reverência, um ato que a gente se doa e pode sentir ali a presença de Deus, né? Nessa celebração da ceia, né? Nesse memorial que é a ceia de Cristo. Bem? Alguém quer comentar aí? Eu acho que... Pode falar. Não, pode falar. Falei. Pode falar. Não, eu queria só comentar que, por mais que seja uma cerimônia física, né, a gente tem que lembrar que Cristo deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, a gente precisa lembrar disso. Não é um pão para matar a fome porque está chegando a hora do almoço ou porque você está com sede. É simplesmente você está partilhando do corpo e do sangue de Cristo. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente não pode banalizar esse momento que a gente está fazendo para o espírito e não para o corpo. Sim. Eu ia exatamente chamar essa atenção, Gui, que às vezes a gente faz um ato tão mecânico que ele se torna um ato físico, né? E esse ato da ceia, quando nós estamos lá reunidos, ele é muito maior, ele é muito mais importante do que simplesmente, né? Por exemplo, eu gosto muito do pão da ceia, tá, gente? Acho uma delícia. Eu vou confessar para os irmãos que eu gosto muito, tá? Só que óbvio que eu não vou pegar lá, né? Encher minha mão e comer, porque existe uma simbologia, aquele pão ali não é simplesmente o pão, né? É o próprio corpo de Cristo ali representado, né? Então, existe algo espiritual muito maior por trás de tudo isso. Amém. Amém. E continuando aí no que é a ceia do Senhor, nós vamos ver aí o que é Eucaristia, né? É um termo usado pela Igreja Católica Romana que ela fala que algumas denominações evangélicas também falam em Eucaristia. A palavra é transliterada, né? Uma transliteração que foi traduzido por deu graça, né? Que significa dar graça, né? Dar graça. Mas não é o termo certo, porque não é na ceia que é o dar graça. Na verdade, é uma rememoração, né? Ou um memorial
da vinda de Cristo, da morte de Cristo. Então, é um memorial e não é aí uma ação de graça, né? E também algumas denominações chama isso de Santa Ceia, né? A Santa Ceia, há um grupo que usa essa expressão. Ela não está na Bíblia, essa expressão. Na verdade, Paulo usa a expressão de maneira correta. Ele fala assim, ó, lá em Mateus 26, 27, perdão, é Paulo aqui, não. Mateus 26, eu vou pedir para alguém ler Mateus 26, 27. Ainda na Eucaristia, né? Posso ler? Pode. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Então, voltando aí, né? Não na Santa Ceia, mas na Eucaristia, né? Dando graça, né? Ele fala assim, ó, a seguir tomou ele o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei deles de todos. Deus deu graça. É aí que eles baseiam na Eucaristia, né? Mas, na realidade, a expressão que Paulo fala é a ceia do Senhor, né? Há outro termo que é usado, Santa Ceia. Algumas denominações usam isso. Né? Há um grupo que usa essa expressão. Ela não está na Bíblia. Certamente eles usam com essa forma porque querem expressar o seu caráter de santidade. Mas isso tem a ver com o significado do sacramento, do qual falaremos aí adiante. Por essas razões é que recomendamos o nome usado por Paulo e de uso comum nas igrejas, que é a ceia do Senhor. Então, não existe Eucaristia, não existe a Santa Ceia. É a ceia do Senhor. É isso que a gente sempre celebra, a ceia do Senhor. Alguém quer tirar aí? Eu não sei se vale a colocação, Isaías, aí, é que assim, quando a gente fala a palavra Eucaristia, além dessa questão de dar graça, e aí foi muito bem colocado pelo professor com relação à própria palavra usada, né, a própria expressão usada por Jesus, deu graça, só que também na Eucaristia, os católicos romanos, eles acreditam de verdade que eles estão tomando o corpo e o sangue de Jesus, né? Então, além dessa graça alcançada pelo meio dessa celebração, há também essa graça alcançada porque estão bebendo do próprio corpo, né? Tem aquilo que a gente chama de transubstanciação. E aí, assim, gente, alunos, quem tiver dúvida e quer conversar mais disso, né? Porque é um assunto bastante profundo para a gente conversar, entra aí no chat, participa, manda pra gente que a gente vai tentar responder, tá bom? Para não ficar delongando muita aula aqui, tá bom? Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho disso aí adiante. Então, nós entramos aí no significado da ceia do Senhor. Dois aspectos da ceia em relação a Cristo e a igreja, né? Em relação a Cristo, para que tenhamos vida. A Bárbara pode ver, João 6, claro. 53. Deixa eu abrir aqui. João 6. Aqui, João 6, 53 diz assim, ó. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Amém. A ceia, ela é constituída desses dois elementos, pão e vinho, né? Aí os discípulos se escandalizaram, porque, assim, viu, como é que vão poder comer a carne dele, o sangue dele? Estou vendo ele aí, como é que vai fazer isso, né? Foi uma hora que os discípulos se escandalizaram com o que Jesus falou. Eles não entenderam que era um memorial, né, de Cristo, eles não entenderam. Então, esses dois elementos, pão e vinho, em relação a Cristo, o pão simboliza o corpo de Cristo, né? Quando ele disse, tomai e comei, visto que é o meu corpo. E no 26 ele fala, isto é o meu sangue,
evidentemente, ele estava falando no sentido figurado, porque ele estava ali. Não tinha como as pessoas pegar parte do corpo dele, né? Então, é nesse sentido que Jesus falou, viu? Em memória de mim, né? Vamos fazer isso. O pão é, pois, o símbolo do corpo de Cristo, e o vinho é o símbolo do sangue de Cristo. E há 3 tipos de ensino, mas somente um é bíblico. A transubstanciação, na Igreja Católica Romana, fala disso, a Bárbara fez uma referência sobre isso, né? Ao serem abençoados os elementos, passa a ser verdadeiramente o corpo de Cristo. E o que não é verdade, né? Quando é abençoado o pão, ele continua sendo o pão. Você vai tomá-lo como pão. Então, essa situação, esse elemento, ele não transforma no corpo de Cristo, né? E, então, esse é o termo de transubstanciação, que transforma o pão no corpo de Cristo. E o outro termo, outros adeptos usam, é a consubstanciação. Os adeptos desse ensino dizem que o corpo de Cristo, na ceia, está com o pão e com o sangue de Cristo está o vinho, né? Não é também. Na realidade, os que assim ensinam, tornam a ceia um sacramento. E, no caso, eles trariam uma graça especial a quem dela participava. A ceia não é um meio de graça, apesar do seu alto significado. Então, a ceia, ela é um memorial. Entendemos pela palavra de Deus que a ceia é um memorial. Ao instituir a ceia, Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Está lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Então, a ceia do Senhor é em memória do Senhor Jesus, que é uma celebração da sua morte. Alguém pode ler aí, o Guilherme? 1 Coríntios 11, do 24 ao 25? Leio sim. E tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, a gente vê aí que a ceia do Senhor é a memória, né? É um memorial e é assim que a gente tem que celebrar. A ceia não é somente um memorial, mas também um anúncio duplo. Quando participamos da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus, lembrando que ele morreu para nos salvar, e ao celebrar, até que ele volte, né? Anunciando a sua volta também. A ceia quer dizer, então, que Jesus morreu, mas ressuscitou e voltará. No 11:26, né? 1 Coríntios 11:26. Está fácil aí, Guilherme? Só um versículo à frente. Na sequência aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, é um memorial, né? É um memorial. A ceia é um memorial da morte e da ressurreição, da volta de Cristo, né? Da volta de Cristo. E em relação a isso, nós falamos a respeito em relação a Cristo. E em relação à igreja, a gente, a ceia no contexto da comunhão da igreja, a gente vai ver aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos é o corpo de Cristo. No 10:16, que nós vimos aí. A partir daí, ele passa a colocar a ceia no contexto da comunhão da igreja. Ó, o 1 Coríntios 10:17. Alguém, Bárbara, pode ter para nós? Posso, está aberto aqui, ó. 1 Coríntios 10:17 diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, em relação à igreja, quando nós estamos juntos, nós compartilhamos, né,
Isso, então, no contexto da comunhão da igreja. Então, é importante que a gente tenha essa noção. Todo mundo, né, quando é distribuído, todo mundo aguarda e ceiamos junto, né? Tanto no celebrar o pão, corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo. Então, a gente faz isso junto, né? E essa relação ao pão e à igreja é uma unidade, sem distinção de cor, raça, denominação, cultural, etc. O corpo de Cristo na Terra é um. E discernir o corpo é viver essa comunhão em espírito de amor, de perdão e de santidade. O Guilherme pode ver 1 Coríntios 11, 29. Sim. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha que situação, né? Então, o momento da ceia é o momento da gente desligar de todas as coisas e se colocar diante de Deus com reverência, né? Para que a gente possa discernir o corpo de Cristo, né? Ele fala aí. Então, em relação ao sangue de Jesus, nós participamos de um mesmo sacrifício, o seu sangue derramado na cruz. A igreja é um corpo vivo que tem o sangue de Jesus, o Espírito Santo que o vivifica, né? Vocês querem comentar algumas coisas aqui? Só com relação à igreja, eu acho que a grande palavra que a gente tem que deixar para sintetizar é unidade, né? A gente participa do mesmo pão e do mesmo corpo em unidade. E unidade, gente, significa realmente comunhão, compartilhar desse momento juntos aí. Amém. Guilherme? Eu queria comentar que, assim, assim como a prova de que o que Jesus fala aqui é apenas um memorial, não só apenas na palavra de diminuir, mas que não é realmente a gente não come o corpo de Cristo, é apenas memorial, que ele fala no 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, ou seja, nós não somos um pão, mas nós somos uma unidade, como a Bárbara falou. Então, assim como Jesus estava falando ali, que quando a gente come o pão, a gente come o corpo, como símbolo, como memorial, a gente, quando está em comunhão, também é um pão e um corpo. Então, essa aqui é a prova cabal de que realmente o que a gente faz é um memorial, e não a consumação ali, ou o consumo do corpo real de Cristo. Talvez se a gente fosse devagar um pouco com relação a esse texto aí, Gui, se a gente falasse que haveria outros pães, talvez a gente falasse que o sacrifício de Jesus não fosse suficiente na cruz, que precisariam vir outros Cristos, outras pessoas e morrer por nós, né? O que não é verdade. A gente sabe que o sacrifício de Jesus foi único e é por isso que a gente rememora esse sacrifício único e suficiente para as nossas vidas, né? Mais uma vez a palavra unidade, um sacrifício, reforçando a ideia aí, né? Amém. E aí o terceiro tópico que a gente vai ver é a celebração da ceia do Senhor, né? Quando celebrar, né? Desde a morte do Senhor até a sua vinda, né? Você pode ver para nós, Bárbara, 1 Coríntios 11, 25, 26? Sim, ó. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a gente vê aí que ele fala no 25 aí, todas as vezes que beberdes. E no 26 ele fala todas as vezes. Ele não fala tantas vezes, né, no mês, tantas vezes, não. Ele deixa isso para que essa periodicidade da celebração, da ceia, fica a critério da igreja que a celebra, né? Então, às vezes,
No dia do batismo, normalmente, a gente celebra. Em algumas ocasiões, celebramos a ceia. Então, ela não tem uma data específica, mas ele fala aí, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Né? E celebrando a ceia do Senhor, né? Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso é uma coisa contínua na vida do cristão, a celebração da ceia. Então, quando? Vamos parar? Não. É até que ele venha. Hein? Como celebrar? Aí a gente vai ver aí o ponto A. Dignamente. 1 Coríntios 11, 17, eu vou ler aqui. Ele diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Quer dizer, que sendo já convertido, estando em comunhão com o Senhor e com a igreja, né? Não é para fazer como lá na igreja de Corinto, né? Eles se reuniam para uma comilança, né? Falam até que deviam ser embriagados, né? Não, é imemorial, é com muita reverência que nós temos que fazer dignamente, né? Em 1 Coríntios 11, 28, Guilherme pode ver? Posso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É o 32? Tá, 32, tá. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, você vê aí, a gente tem que se examinar. Como é que está a nossa vida, né? Então, minha vida está ruim, eu estou em pecado, isso aqui. Então, eu não devo de participar da ceia. Não, você deve de pedir perdão, né? E comunhar, e fazer a comunhão com Cristo, né? No partir do pão e no vinho, mas pedir perdão para você estar conciliado com Ele, né? Então, ele fala assim, examinais, né? A gente deve de examinar-se como a gente está. No 28, ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Não é outro que julga nós, mas nós mesmos temos que ver como é que a gente está, né? E no 29 ele fala assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si, né? Só se alimentar sem estar levando em consideração a morte de Cristo e a volta de Cristo, a gente tem que celebrar dessa forma, né? Examinando a si mesmo. Porque senão ele fala assim que vem o juízo sobre si, né? No 31 ele fala assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, a reverência tem que ser exercida na celebração da ceia. É um caso muito sério aí, né? E o discernimento do corpo. 1 Coríntios 11, 29. Quer que leia? Pode ver. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, a gente vê aí, né, o sacrifício de Jesus, no relacionamento com os irmãos, celebrar com o propósito que Jesus nos ensinou, para não sermos julgados, né? Então, temos que ter aí o discernimento de como a gente está celebrando a ceia do Senhor. E o D, comendo e bebendo. 1 Coríntios 11, 33. Pode ver para nós, Guilherme? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer,
esperai uns pelos outros. Então, a gente... O 33, você viu? 11:33. Isso? Se alguém tem fome... Vou ler aqui, ó. Ao 34 agora. 34, perdão. Leia o 34. Leia 34, tá. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordeneis quando for ter convosco. Então, justamente ele chamava a atenção na igreja de Coríntios porque eles faziam lá uma comilança, né? E bebiam e não tinha essa reverência com o corpo de Cristo, né? Esse discernimento do corpo e do sangue de Cristo. E aí, comendo e bebendo de forma, como é que eu digo? Desordenada, né, Isaías? Ninguém sem esperava um ou outro, não respeitava esse tempo um do outro, né? É legal a gente chamar atenção para o versículo 33 e o 34, a ideia de esperar um pelo outro, né? Fazer isso todos ao mesmo tempo, mostrando mais uma vez unidade, mostrando essa união da igreja. Isso, além de tudo, é um respeito, né, para com o meu irmão que está ali do meu lado, para com Cristo e aquele ato que a gente está celebrando, né? Exatamente. Esperar um pelos outros aí. Não é um momento de matar a fome, né? Matar a sede, né? Não, com reverência, comendo e bebendo com reverência ao corpo de Cristo. E a igreja participando juntos aí, né? O que eu acho interessante nesse trecho aqui, porque ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão. Então, assim, muitas vezes a gente acaba deixando de participar ou impedindo outras pessoas de participar só porque elas ou nós temos pecado. Mas isso é óbvio, né? Porque todos temos pecado. Então, não é a questão de se a gente estiver em pecado, a gente não toma. A questão é estarmos cientes de que somos pecadores e de que somos indignos de tomar. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, a gente pode tomar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? De deixar de tomar por ser um pecador ou, ao contrário, a gente tomar sem discernir, ou seja, sem tomar ciência de quão pecador nós somos e acabar negligenciando isso e tomando de qualquer jeito. Aí a gente, isso me remete àquela parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu, aquele que ora, fala, nossa, mas eu sou tão justo, Senhor, olha para mim, quase que obrigando Deus a ouvir a oração dele, e o publicano, que era a escória ali do povo judeu, alcançando a misericórdia porque ele tinha ciência e chegou com humildade diante de Deus e ele foi ouvido, né? Então a gente vê a importância de a gente se examinar, tomar ciência de que a gente não tem esse direito pelas obras e sim pela graça de Deus e tomar com gratidão, né? Perfeito. É isso. Acho que aí é um momento de arrependimento, né? Nós tivemos um estudo a respeito do arrependimento. Antes de celebrar a ceia, né? É um momento de arrependimento. Examinar, olha os meus erros, meus pecados, pedir perdão para o Senhor ali, né? E aí para que a gente possa celebrar a ceia do Senhor dignamente, né? E quando a gente ora, Deus perdoa, né? E a gente tem que buscar nesse momento até o arrependimento, né? Não ficar nem, como bem disse o Guilherme, não julgar o outro, né? Porque a gente julga o exterior, aquilo que a gente vê, mas a gente não sabe o que está dentro, né? E nós, quando celebramos a ceia do Senhor, é importante que a gente leia, que a gente ore, né? E peça a Deus perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, para compartilhar a ceia com a igreja, com o sangue e o pão, né? Com o corpo e o sangue de Cristo, que é representado aí pelo pão e o vinho, na comunhão com Cristo e com a igreja, né? É importante a gente ter esse arrependimento dos nossos pecados antes de celebrar, né? Examinando-se, né? E se arrepender. Também a Bárbara quer
acrescentar alguma coisa? Eu penso também assim que, só para completar a fala de vocês, quando a gente fala para a gente se examinar, é essa tomada de consciência, né, de que nós estamos falhando e principalmente a vontade, o desejo e a condução do Espírito Santo em nos fazer corrigir esses erros. Porque não adianta nada, né, a gente falar, estamos errando e continuar errando. Mas é esse trabalhar do Espírito Santo que nos distingue, né, gente? Por exemplo, dos irmãos, das pessoas que não conhecem a Cristo, não têm esse conhecimento, essa condução mesmo do Espírito Santo que nos leva a refletir a partir dos nossos erros o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar nas nossas vidas. E é por meio dele que a gente consegue essa transformação, essa clareza, essa visão até mesmo dos nossos pecados e de que forma a gente pode mudar. Amém. Amém. E vamos para o terceiro tópico aí, que diz assim, quem deve participar? A ceia do Senhor, ela não é para todos, né? Aí eu pedi para alguém ler em 1 Coríntios 10, 15 e 18. Posso ler, Gui? Pode. Diz assim, ó: falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Quer comentar aí, Bárbara? Que, na verdade, havia, principalmente essa parte que tinha muita influência grega e romana, né? Corinto era uma cidade que havia muitos sacrifícios ainda a deuses, e uma das questões todas que, inclusive, o povo de Corinto questiona é assim: nossa, eu posso comer carne de sacrifício, né? Eu posso, mesmo tendo consciência de que sou, por exemplo, sou judeu, eu posso partilhar dessa carne, dessa oferta a outros deuses, né? E aí Deus está falando, gente, pera lá, né? Vocês vão compartilhar das coisas de outros deuses ou nós participamos de uma unidade e vocês reconhecem que eu sou suficiente, né? Então fica um diálogo assim. E sim, a ceia, por mais que a gente é duro falar isso, mas infelizmente a ceia não é para todos mesmos, né, gente? Porque tem pessoas que ainda vivem o quê? Na ignorância, não entendem isso tudo que está acontecendo, qual o processo que a nossa vida passou, quem é Jesus, né? Então acontece essa discrepância aí. Eles não vão celebrar a ceia com discernimento, né? Vão celebrar a ceia sem essa. Então, não é para todos. A ceia é para aquele que foi regenerado, né? E que entendeu, e que se batizou e cumpre essa ordenança, né? Do batismo e da ceia do Senhor. Então, é importante que a gente entenda que a ceia do Senhor não deve ser partilhada com todos, mas somente com aqueles que é do Senhor, né? E a advertência de 1 Coríntios 10, 20 e 21, pode ler, Guilherme? Antes, digo que as coisas que eles sacrificaram é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí ele fala o que a Bárbara falou, né? Dos sacrifícios, mas quando você traz uma pessoa que é incrédula para participar, né? Da ceia do Senhor, ele chama atenção aí: não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio, né? Então, quando você junta as pessoas que não estão
não são do Senhor, por isso nós fazemos isso. Aqueles que são batizados celebra a ceia. Os que não, né? Não, para que possa entender, porque senão ninguém vai entender isso. E aí a Bíblia é bem clara, nós não devemos fazer isso, né? Aí dirão alguns, mas você vai fazer distinção? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então, é uma coisa que nós temos que ser restrito a esse ponto. Não é só aqueles que são do Senhor, né? Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, aqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo, é que pode participar da ceia do Senhor. E não a todos, né? Querem comentar aí? Você quer falar, Gui? Pode falar aí. Uma coisa que eu acho que é importante salientar é que, assim como o batismo não salva, a ceia também não salva. Então, o que salva é realmente a conversão e a entrega, da nossa entrega a Deus, né? Então, como nós não temos como saber quem realmente entregou e quem não, o indício, o maior indício que a gente tem de uma pessoa que foi convertida é a vontade dela em se batizar. Então, é por isso que a gente faz esse discernimento, porque se a pessoa realmente entregou a vida a Jesus, o próximo passo natural é o batismo. Então, esse é o motivo pelo qual são os batizados que tomam a ceia, porque não tem como nós sabermos quem sim e que não. Então, a referência é o batismo. Se você se batizou, o sinal que você entendeu o significado é salvo, portanto, pode participar. É que muitas pessoas, né, acabam achando que nós somos um povo que exclui, né? Porque quando, sei lá, vai um visitante em dia de ceia, a gente sabendo que a pessoa, como o Guilherme falou, não passou pelo batismo, não, né, não teve esse cuidado, esse trabalho, né, não entende, não tem essa consciência, a gente vai orientar para que ela não tome a ceia. Então as pessoas às vezes julgam, né, o cristão e a igreja de uma forma geral como o cristão faz distinção de pessoas, não aceita que tal pessoa tome. Inclusive eu tenho uma história engraçada, né? Na época que meu pai estava começando a frequentar a igreja, uma das coisas que ele mais queria fazer era participar da ceia. E um dia, ele ainda não era batizado, estava no comecinho ainda da conversão dele, ele chegou para mim e falou assim, eu não posso tomar ceia. E aí eu falei assim, né, eu sabendo disso, né, que realmente havia uma necessidade de um aprofundar de relacionamento com Cristo, entender, começar a participar mais profundamente, inclusive da igreja, tal. Eu falei para ele, falei assim, pai, é complicado, né, porque aí ele levantou essa questão de, então vocês fazem distinção de pessoas, só porque eu estou começando na igreja, eu não posso tomar ceia com vocês, ser a ceia de vocês, né? Eu lembro que o pastor Semolini, muito sábio, né? Sentou com ele num canto, explicou exatamente essas questões, né? De que o problema de quem não conhece a Cristo e tudo isso que a gente tem estudado, irmãos, é porque toma ceia de forma, né? Não se examinou, não entendeu, não sabe o que é o corpo, o que é o sangue de Cristo, o valor e o significado profundo e fundamental para a vida de um cristão, que representa esses dois símbolos, né? O corpo e o sangue, o pão e o vinho. Então, eu lembro que o pastor Semolini gastou um tempinho lá para explicar para ele. Aí chegou em casa, eu falei assim, entendeu? Aí ele, entendi. Mas sabe o que eu quero? No próximo batismo eu vou me batizar para poder participar, né? Então eu lembro muito fresco isso na minha memória com relação à ceia, que ele falou isso para mim, vocês não permitem que a gente participe e tal. Na verdade, a gente está protegendo a pessoa, né? Para não tomar um ato especial de forma indigna, né? Perfeito, isso mesmo. Então, a ceia é para os salvos em Cristo, tão somente, né? Tão somente os salvos em Cristo.
Desde que a pessoa é crente, membro de uma igreja evangélica, em comunhão, né, em comunhão com a igreja, ela pode participar. A ceia do Senhor não é de uma denominação, mas de todos os regenerados. Por isso, não podemos usar um sistema que muitas pessoas usam, muita igreja usa, que é a ceia restrita, e considera somente os membros da igreja, da própria denominação, né? Então, uma coisa são os salvos em Cristo de uma outra denominação, né? De uma outra igreja, e a outra coisa é a pessoa que não é salva em Cristo, então esses não devem não celebrar. Mas os que são salvos, né, em Cristo, podem e devem participar. Então, a ceia restrita, ela considera somente um membro da igreja. Se vem um membro de outra igreja, eles não, né? Então, há algumas igrejas que fazem isso e que não é certo. E a ceia ultra restrita, que só permite os membros da igreja local, né? Então, não, nós somos batistas, mas um outro batista vem aqui, não, você não pode tomar ceia. É só a nossa igreja local, né? Então, é uma forma errada, né? Então, na verdade, desde que a pessoa é crente, membro de uma igreja evangélica, em comunhão, né? Ele pode participar da ceia do Senhor e não precisa ser da denominação, né? Vem lá um presbiteriano, um assembleiano, vem visitar a nossa igreja. Eles devem participar da ceia? Sim, devem, né? Porque são salvos em Cristo, né? Não tem isso. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não divide denominações, né? Mas é um só corpo. Então, a nossa igreja adota essa ceia em comunhão com todos aqueles que são salvos em Cristo, mas somente com os que são salvos em Cristo. Amém? E aí vamos para as considerações finais aí. Devemos de participar da ceia do Senhor de forma dignamente, né? Nós vimos aí, examinando-se, né? Tendo discernimento do corpo e do sangue de Cristo, né? Comendo e bebendo juntos num só propósito, né? Com reverência, lembrando o sacrifício de Jesus Cristo que fez por nós e que ele voltará. Esse é o propósito, né, que Jesus falou lá, em memória de mim, né? Até que eu volte. Agora que nós estudamos sobre a ceia do Senhor, faremos esse memorial com uma obediência de um verdadeiro cristão, né? Na hora da ceia, a gente vai entender perfeitamente como a gente deve celebrar a ceia, né? Então, dignamente, examinando, eu me encontro em pecado, pedir perdão para o Senhor, né? Fazendo o discernimento do corpo de Cristo, né? E comendo e bebendo juntos, num só propósito, no memorial da volta de Cristo. Amém? Vocês querem? Amém. Eu queria falar só um detalhe que na letra D fala que é comendo e bebendo juntos, né? Isso que é importante. Nesse tempo de pandemia, onde está cada um na sua casa, por mais que a gente deseje fazer isso, a ceia só é ceia do Senhor quando o corpo está junto, né? Então, só quando a gente está junto, a gente é corpo. Então, isso só vale quando é em comunhão. Então, a gente espera ansiosamente poder participar desse memorial com os irmãos aí, o mais breve possível. Deu mais saudade ainda, hein, gente, de estar junto. Verdade. Dentro dessa sua fala, Guilherme, existe também uma situação assim, uma pessoa está doentinha e não consegue ir para a igreja. Então, alguns irmãos vão lá, levam a ceia, né? E aí está em comunhão com aqueles irmãos que foram lá, né? Então, é uma forma de ceiar em comunhão também. Hoje, não é possível isso, né? Porque o certo é o corpo daquilo, a gente busca fazer como a Bíblia nos ensina, estar todos juntos, né? Mas há situações da pessoa estar doente e você levar a ceia lá e a pessoa celebrar, né? Você, a pessoa, ou um diácono, ou um pastor, ou um líder, né? Com a permissão dos pastores, para que possa celebrar uma pessoa que está
incapacitada de participar na igreja, na comunhão de todos. Amém? Posso só contar mais uma história, Isaías? Claro. É rápido, eu prometo. Que uma das coisas mais bonitas que aconteceu aqui, assim, do período que meu pai ficou adoentado, né, gente? E eu sempre digo muitos exemplos desse período, desses momentos, porque foi realmente muito importante tudo isso que a gente viveu. E uma das coisas que eu lembro foram algumas ceias que a igreja celebrava, e a minha tia saía da igreja, sempre pedia, né, para trazer um pão para o meu pai, para minha mãe, e um pouquinho do vinho, do suco, né, de uva que as irmãs colocam nas tacinhas, trazia aqui em casa, e era um momento que realmente nós sentíamos unidos, tá, gente? Não era, a gente não fazia assim, toma aí, bebe aí, não. E teve um especial que minhas irmãs estavam juntas, né? E apesar de não frequentar a igreja, elas entendem tudo isso, e a gente teve ali um momento muito bonito de compartilhamento e de união, né? De um propósito ali. E tomamos a ceia junto com meu pai, com a minha mãe, e foi um momento assim muito especial, gente, muito especial. Que apesar de não estarmos dentro da igreja, senti bem próxima de tudo isso, e principalmente da razão de nós estarmos rememorando, que é o próprio Senhor. Foi maravilhoso. Amém. Amém. Amém, Guilherme? Amém. Bárbara, você ora para encerrar? Claro. Feche seus olhos, irmãos. Senhor, nós entramos diante da Tua presença e nós queremos Te agradecer, porque tudo isso que nós temos estudado, Senhor Deus, é tão perfeito, é tão maravilhoso, porque tudo isso sintetiza no Senhor, no plano perfeito que o Senhor fez e no plano perfeito a qual o Senhor se submeteu para nos salvar. Nós somos gratos, Senhor Deus, por esse sacrifício, por esse amor, por essa graça que nos alcança. Muito obrigada, Senhor Deus, porque hoje por mais que nós estejamos distantes uns dos outros, nós temos algo que nos une, que é o Teu Espírito. E nós podemos, sempre que possível, Senhor Deus, rememorar o Teu sacrifício naquela cruz. E aquele sacrifício representa, Senhor Deus, a nossa liberdade, representa, Senhor Deus, que hoje nós pertencemos ao Teu reino, que nós hoje somos Teus filhos, Teus servos, e nós Te glorificamos por isso, Senhor Deus, porque entendemos todas as vezes que nós comemos aquele pão e bebemos aquele cálice, Senhor Deus, nós entendemos que o Senhor fez tudo por nós, né? Fez tudo, e nós somos gratos. Senhor, em especial, eu Te agradeço por cada professor, não somente do estudo bíblico 1, mas do estudo bíblico 2, as meninas do infantil, Senhor. Pai, todas as salas de aula, que o Senhor possa abençoar poderosamente cada vida desses professores, derramando a Tua graça, o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o trabalho, a família, os lares, nos proteja, Senhor Deus, de todo o mal. Senhor, eu oro também por cada aluno que tem esse compromisso não conosco, Senhor Deus, mas com o Senhor, de buscar crescer e se aprofundar. Senhor, ser com cada um, que nesses momentos de pandemia, nesses momentos de dificuldade, de desespero, o Senhor possa estar bem próximo de cada um, Senhor. Eu oro e Te agradeço por essa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus por mais esse estudo, né? Que nós possamos ter tomado posse, né? Desse aprendizado de uma forma que nós possamos celebrar a ceia do Senhor dignamente e conforme a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe todos. Um bom culto à noite. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Amém.